Vamos sentarmos direitinho, relaxar o corpo e ouvir o livro do Mórmon. Nós estamos na introdução. Depois de terminar seus escritos, Mórmon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas do Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro da tradução que seria feito para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e de que todos os que se achegarem a Ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: "Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Seus testemunhos escritos aqui estão aqui incluídos como depoimento de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. Ver Moroni, capítulo 10, versículo 3 a 5. Os que obtiverem do Espírito Santo esse divino testemunho saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Então vamos continuar estudando o livro do Mórmon e vamos nos concentrar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos, de luz, de amor e de fé. Que assim seja. Agora vamos sentarmos direitinho, relaxar o corpo e ouvir o livro do Mórmon. Nós estamos na introdução. Depois de terminar seus escritos, Mórmon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas do Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro da tradução que seria feito para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo
e de que todos os que se achegarem a ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Seus testemunhos escritos aqui estão aqui incluídos como depoimento de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. Ver Moroni, capítulo 10, versículo 3 a 5. Os que obtiverem do Espírito Santo esse divino testemunho saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Então vamos continuar estudando o livro do Mórmon e vamos nos concentrar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos, de luz, de amor e de fé. Que assim seja. Agora vamos sentarmos direitinho, relaxar o corpo e ouvir o livro do Mórmon. Nós estamos na introdução. Depois de terminar seus escritos, Mormon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas do Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro da tradução que seria feito para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e de que todos os que se achegarem a ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Seus testemunhos escritos aqui estão aqui incluídos como depoimento de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda parte
a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. Ver Moroni, capítulo 10, versículo 3 a 5. Os que obtiverem do Espírito Santo esse divino testemunho saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Então vamos continuar estudando o livro do Mórmon e vamos nos concentrar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos, de luz, de amor e de fé. Que assim seja. Agora vamos sentarmos direitinho, relaxar o corpo e ouvir o livro do Mórmon. Nós estamos na introdução. Depois de terminar os seus escritos, Mórmon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas do Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro da tradução que seria feito para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e de que todos os que se achegarem a Ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Seus testemunhos escritos aqui estão aqui incluídos como depoimento de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. Ver Moroni, capítulo 10, versículo 3 a 5. Os que obtiverem do Espírito Santo esse divino testemunho saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Então vamos continuar estudando o livro do Mórmon e vamos nos concentrar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja.
Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos, de luz, de amor e de fé. Que assim seja. Agora vamos sentarmos direitinho, relaxar o corpo e ouvir o livro do Mórmon. Nós estamos na introdução. Depois de terminar seus escritos, Mormon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas do Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro da tradução que seria feito para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e de que todos os que se achegarem a Ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Seus testemunhos escritos aqui estão aqui incluídos como depoimento de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. Ver Moroni, capítulo 10, versículo 3 a 5. Os que obtiverem do Espírito Santo esse divino testemunho saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Então vamos continuar estudando o livro do Mórmon e vamos nos concentrar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos, de luz, de amor e de fé. Que assim seja. Agora vamos sentarmos direitinho, relaxar o corpo e ouvir o livro do Mórmon. Nós estamos na introdução. Depois de terminar seus escritos, Mormon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas do Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro da tradução que seria feito para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith,
que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e de que todos os que se achegarem a Ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Seus testemunhos escritos aqui estão aqui incluídos como depoimento de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. Ver Moroni, capítulo 10, versículo 3 a 5. Os que obtiverem do Espírito Santo esse divino testemunho saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Então vamos continuar estudando o livro do Mórmon e vamos nos concentrar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos, de luz, de amor e de fé. Que assim seja. Agora vamos sentarmos direitinho, relaxar o corpo e ouvir o livro do Mórmon. Nós estamos na introdução. Depois de terminar seus escritos, Mórmon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas no Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu a respeito do antigo registro da tradução que seria feito para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e de que todos os que se achegarem a Ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Seus testemunhos escritos aqui estão incluídos
Estão aqui incluídos como depoimento de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. Ver Moroni, capítulo 10, versículo 3 a 5. Os que obtiverem do Espírito Santo esse divino testemunho saberão pelo mesmo poder que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Então vamos continuar estudando o livro do Mórmon e vamos nos concentrar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos, de luz, de amor e de fé. Que assim seja. Agora vamos sentarmos direitinho, relaxar o corpo e ouvir o livro do Mórmon. Nós estamos na introdução. Depois de terminar os seus escritos, Mormon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas no Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro da tradução que seria feito para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e de que todos os que se achegarem a ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Seus testemunhos escritos aqui estão aqui incluídos como depoimento de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. Ver Moroni, capítulo 10, versículo 3 a 5. Os que obtiverem do Espírito Santo esse divino testemunho saberão pelo mesmo poder que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação
para a segunda vinda do Messias. Então vamos continuar estudando o livro do Mórmon e vamos nos concentrar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos, de luz, de amor e de fé. Que assim seja. Agora vamos sentarmos direitinho, relaxar o corpo e ouvir o livro do Mórmon. Nós estamos na introdução. Depois de terminar os seus escritos, Mórmon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas no Monte Cumora. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro da tradução que seria feito para o inglês. No devido tempo, as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas como testemunho novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e de que todos os que se achegarem a Ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu Evangelho poderão ser salvos. Com respeito a esse registro, o profeta Joseph Smith declarou: "Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. O Senhor providenciou para que, além de Joseph Smith, mais 11 pessoas vissem as placas de ouro e fossem testemunhas especiais da veracidade e divindade do livro de Mórmon. Seus testemunhos escritos aqui estão aqui incluídos como depoimento de 3 testemunhas e depoimento de 8 testemunhas. Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão pelo poder do Espírito Santo um testemunho de sua veracidade e divindade. Ver Moroni, capítulo 10, versículo 3 a 5. Os que obtiverem do Espírito Santo esse divino testemunho saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação para a segunda